cartório do registro civil da cidade de Tururu para celebrar a cerimônia do casamento civil de Bruno Schiffer Zwark, Schiffer Zwark, e Maria Auxiliadora Souza Feitosa. Antes de celebrar o casamento, o irmão Bruno e a irmã Auxiliadora, eu gostaria de falar da importância que é o casamento. O casamento, são pelo menos 2 tipos de casamento que nós conhecemos. Esse aqui, que está sendo realizado hoje, que é o casamento civil. E o que é o casamento civil? O casamento civil nada mais é do que um contrato jurídico da lei. Através do casamento civil, o Estado passa a dar proteção, direitos, deveres e garantias para a união, para o casamento, para a família de vocês. Muito importante esse momento aqui, o casamento civil, onde o casal, a família, dá satisfação à sociedade, que é muito importante. Porém, o casamento ele não é meramente isso aqui, um contrato da lei. Não, o casamento ele vai além, muito além disso aqui, porque o casamento ele é uma instituição divina. Ou seja, quem criou o casamento não foi o homem, foi Deus. E o casamento nós consideramos muito importante. Tão importante que quando Deus estabeleceu o primeiro matrimônio lá no Jardim do Éden, ele como Deus, como Todo-Poderoso, ele poderia ter passado esse direito, esse dever, essa obrigação, assim como o Estado brasileiro passou para mim essa autoridade de estar fazendo seu casamento aqui nessa manhã. Também Deus, como Todo-Poderoso, poderia ter passado essa autoridade para um anjo, para um arcanjo, para um querubim, ou até para um serafim, que são os seres angelicais muito bonitos, são revestidos de glória, para fazer o casamento de Adão e Eva, mas ele não permitiu. Ele próprio Deus, olha a importância que é o casamento, irmão Bruno e irmã Auxiliadora. O próprio Deus foi quem fez o primeiro matrimônio, o primeiro casamento. Ele mesmo veio pessoalmente realizar o casamento de Adão e Eva. O que ele quis transmitir para nós? Que o matrimônio deve sempre iniciar e ir até o final da jornada com a presença de Deus. Sem a presença de Deus não permanece, não perdura. Porque Deus foi quem criou, Deus foi quem fez. Eu olhar para esse relógio, eu só entendo as horas, mas não entendo o maquinário, a mecânica que está aqui por dentro. Agora, quem construiu, quem fez, entende. Cada material desse aqui, cada peça, por mais minúscula que ela seja, o construtor desse relógio, ele entende, ele sabe como funciona, sabe como consertar, sabe quando dá problema, sabe quando é bom, quando é ruim. Nosso Deus, do mesmo jeito, construtor, foi ele que fez o casamento. Então, se ele fez, ele sabe como funciona, como deve ser, se tem problema, ele está pronto para resolver, para ajudar. Por isso que Deus mandou essa mensagem para nós lá no Jardim do Éden, há milhares de anos para trás, dizendo que a presença dele é bem importante no casamento, no matrimônio. Não é riqueza, porque a riqueza ela é transitória, ela passa de mão para mão, nós não levamos nada quando a gente vai, Diz o ditado popular, mas aqui do interior, irmão Bruno, não sei se lá tem esse ditado popular, que diz assim, que mortalha não tem bolsa, nem caixão não tem gaveta. Querem dizer que ninguém leva nada, Nós não levamos nada, exatamente, verdade. Então a riqueza ela é transitória. Beleza também, com o tempo ela vai se esvaindo, Ela vai, com o tempo, com o passar do tempo. Então o que é que mantém o casamento? A presença de Deus. Através do amor, que Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que o amor, capítulo 13, de 1 Coríntios, que o amor, ele não é invejoso, o amor, ele não suspeita mal, ele não trata com ignorância, com leviandade, mas a Bíblia diz, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, E a Bíblia diz que tudo passa, mas o amor permanece. Eu já conheci pessoas, aliás, eu tinha experiência da minha família, o meu sogro e a minha sogra. Eles já faleceram com a idade avançada, mas o amor que existia no coração deles, irmão Bruno e irmã Dora, ela não se acabou, não passou, eles continuaram até o final da vida deles. E às vezes o amor é tão forte, esse vínculo de Deus que tem no casamento, no matrimônio é tão forte, que às vezes quando um vai primeiro, logo o outro vai. Não sente, ele sente a falta, sente aquela solidão, e quer estar onde o companheiro está. Então isso é muito importante, muito maravilhoso. Foi Deus quem criou. Deus, quando estabeleceu o matrimônio, ele disse assim,
serão dois, uma só carne. Olha como isso é importante. Né? Isso fala no relacionamento, né? Relacionamento conjugal, espiritual. Né? O casamento é algo espiritual, não é uma coisa material. Isso aqui é material, pode ser desmanchado, né? Isso aqui não, usou, né? É porque é um contrato da lei, mas o casamento não, é algo espiritual. E esse não. Foi por isso que ele diz assim, não separe o homem aquilo que Deus uniu, né? Porque vocês estão se casando hoje aqui, irmão Bruno, irmão Dora, estão se casando hoje para estarem juntos um lado do outro, até que a morte se né? Então isso é muito importante. A importância do casamento para nós, para mim que estou fazendo esse casamento de vocês, né? É uma alegria, uma honra muito grande, né? Saber que vocês é um casal que se ama, um casal, né, que se dão bem, um casal que se considera, que se respeita um ao outro. Isso é muito importante, isso é altamente valioso no matrimônio. Né? E principalmente com a presença de Deus, porque nós somos cristãos, né? Somos conhecedores da palavra de Deus, somos conhecedores da Bíblia Sagrada, que é o nosso manual. Esse é o manual. Né? Quando casa, né, no cartório, em qualquer outro local, não leva um manual de instrução. Não tem um manual, uma máquina dessa tem um manual, uma dessa tem um manual, mas casamento não tem manual. Por que não tem manual de instrução? Porque o nosso manual é a Bíblia. O casamento vai sendo construído ao longo da jornada. Eu já vou fazer 40 anos de casado com a minha esposa, 40 anos, mas eu ainda estou aprendendo com ela ainda. Estou construindo ainda esse patrimônio, né? O que é muito importante. Então, que Deus possa abençoar essa união, esse casamento de vocês, certo? A família, certo? O pastor.